Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sextou, sexta-feira, véspera apenas, né, dos 3 jogos mais importantes da nossa história, né, pela ordem. Vitória amanhã, terça-feira Palmeiras no Allianz Parque e finalmente no sábado em Buenos Aires, Botafogo e Atlético Mineiro. Só isso, né? 3 jogos aí, simples, coisa pouca. Galera, vou falar logo do assunto da thumb, né? É uma imagem ali capturada da transmissão da Globo, né? Que mostra o ângulo do árbitro, né? De frente para a cotovelada que o Deivinho, né? O Daverson desferiu contra o Alexander Barbosa, né? Não estou aqui isentando o Barbosa, né, da expulsão dele no final da partida. Inclusive, o jogador argentino, quase uruguaio, né, que vai se naturalizar uruguaio, o Alexander Barbosa fez uma postagem nas suas redes sociais muito correta, muito oportuna, né, dizendo que os erros tinham ensinado ele que era o momento realmente de aprender com os próprios erros. Então, tomara, né, que o Barbosa tenha aprendido essa lição de não cair nas provocações do Atlético Mineiro ou de qualquer outra equipe, né? Vou falar mais disso no final do vídeo, tá? Voltando ao lance, né? Muito claro ali o lance na frente do nosso nobre Luiz Flávio de Oliveira, né? E que só não... Aliás, não expulsou, como também não deu cartão amarelo, né? E o VAR a mesma coisa também, passou em branco ali, ignorou o lance que foi ali mais ou menos no início, né? Metade do primeiro tempo. O programa Seleção Sport TV analisou o lance, tá? E todos os debatedores ali foram unânimes. Vou trazer aqui as falas do Carlos Eduardo Lino e do André Rizek sobre esse lance do Daverson em cima do Barbosa, né? Naquela troca de gentilezas ali entre os dois, né? Carlos Eduardo Lino falou o seguinte, aspas para o comentarista, tá? Não é braço de proteção, tem gatilho, tem movimento para dar cotovelada, tá? E o André Rizek completou dizendo o seguinte, na Conmebol, no Brasil, na Europa, não importa, é cotovelada, um erro da arbitragem e também do VAR. Porque se o árbitro deixa passar batido ali, né, contemporiza, né, o lance, o VAR tem que recomendar, tem que chamar para dar uma olhada. Ó, vem cá dar uma olhada de novo, ver se isso não é lance de expulsão, porque de fato foi uma cotovelada, né? Depois a gente sabe que o jogador Rubens acabou sendo expulso por 2 faltas ali em 3 minutos de diferença em cima do Luiz Henrique, mas esse lance aí do Daverson teria sido importante, né? Porque o Daverson, claro, é um jogador aí importante do Galo e passou batido, né? Tomara que na arbitragem aí da final da Libertadores, eu agora não guardei o nome do árbitro, mas é o árbitro que já apitou um jogo nosso da Libertadores, agora me fugiu aqui. Vou trazer essa informação amanhã com calma para a gente falar da arbitragem da final. Ele já apitou, peraí que daqui a pouco eu lembro qual foi o jogo que ele apitou. Lembrei. Foi o 2-2 no Allianz Parque com o Palmeiras, né? Vai ser o árbitro da final. Enfim, então... e outra fala também engraçada até do Lino, no programa de ontem, foi que se fosse ao contrário, e é justamente o questionamento que eu faço aí na thumb, se tivesse sido o Barbosa fazendo aquele movimento em cima do Deivinho, disse que o Daverson estaria rolando pelo gramado lá da Independência até agora, né? É isso aí. A gente às vezes fica muito esse negócio de Deivinho, como ele é engraçado, como ele é divertido, como ele traz o futebol raiz, mas é um cara malandro, né? Malandro. E foi justamente essa a retórica, né? Foi a questão aí do Atlético Mineiro, né? Usando as suas armas, digamos assim, que não convencionais para tentar entrar na mente do Botafogo, né? O Hulk e o Daverson foram os principais aí artífices, né, dessa malandragem de tentar criar um clima para o jogo do dia 30, né? Então até o próprio, vou falar logo aqui, ia falar no final do vídeo, fala logo. O próprio Carlos Eduardo Lino teve uma fala muito interessante, que eu concordei com ele, sobre esse jogo de quarta-feira. Falou assim, realmente começou já a final do dia 30, né, por mais que sejam, né, campeonatos totalmente diferentes, começou porque o Atlético Mineiro usou
essa arma da provocação, né, desde o início com o próprio Davidson, foi até o final do jogo com as falas do Hulk, e também mostrou mais ou menos como que ele pode se defender diante, né, do ataque poderoso do Botafogo, né, como que o Atlético neutralizou, fez a linha de 5 e chegou a atuar com 3 zagueiros, no caso com a entrada do Igor Rabelo ali depois da expulsão do Rubens. Então assim, se o Arthur Jorge, que é um cara muito inteligente, eu tenho certeza, junto com a sua comissão técnica, estudar o que aconteceu quarta-feira, o Botafogo pode realmente se preparar para conseguir, né, romper essa barreira, né, inclusive do grande goleiro que é o Everson, né? Então, eu acho que no final das contas o Botafogo teve uma amostragem do que o Atlético pode fazer no dia 30. Gente, o Milito, ele não é bobo, ele sabe do poderio ofensivo do Botafogo, sabe que na bola o Botafogo é superior. Então, quais as armas que eles vão usar? Essa catimba, essa provocação, né? Essa coisa de criar aí um vitimismo. Porque o jogador, o Luiz Henrique, falou tais coisas, ninguém viu, né? A única coisa que teve ali foi uma garrafa jogada pelo Luiz Henrique, uma bobagem, né, que ele fez, mas também se defendendo, né, de tudo que estava rolando ali naquela bagunça ali no final do jogo. Então, assim, o Atlético Mineiro usou essas armas. Então o Botafogo, com 10 dias de antecipação, já vai entrar no dia 30 muito esperto com tudo isso, né? Tanto a parte tática, de como que o Atlético vai se defender diante do poderio ofensivo do Botafogo, como também essa parte mental. O Botafogo está com todas as ferramentas ali, né? Tudo na frente dele para saber. Não vai ser surpresa, o Botafogo não vai ser pego de surpresa se nos primeiros minutos do jogo lá de Buenos Aires o Davidson começar ali a trocar farpas com o próprio Barbosa, porque sabe que é um cara mais estourado. É óbvio, né? Tomara que o Barbosa tenha aprendido a lição, tomara que o Luiz Henrique também tenha aprendido a lição, né? Temos 10 dias aí para saber como a gente enfrentar e dessa vez sim superar o Atlético Mineiro, né? Então, concordo total com o Carlos Eduardo Lino de que de repente nesse jogo aí que deu a impressão de que o Atlético foi a equipe ali que saiu com a vitória moral, né, por ter se aguentado com um jogador a menos, mas o Botafogo coletou todas essas informações para o dia 30, né? A gente poderia, se não tivesse esse jogo agora, a gente poderia até ser pego de surpresa como foi quarta-feira. Agora não, agora o Botafogo sabe exatamente o que vai ter pela frente no dia 30, né? Então, concordo totalmente com essa análise. Quero saber a sua opinião aí também, se você acha que agora sim o Botafogo vai estar vacinado, né? Vai estar com antídoto contra essa questão toda do Galo, tanto dentro de campo como também o extracampo, né? Nas provocações, enfim. Achei muito importante, achei realmente importante e, como eu disse, tomara que o Barbosa e o Luiz Henrique reflitam bastante aí sobre essa questão de não entrar na pilha. Uma informação também do blog do Diogo Dantas, no Globo, é de que também achei corretíssimo, o Botafogo resolveu blindar, né, os seus jogadores, especialmente o Luiz Henrique, que foi ali o centro das atenções no final, né? Então o Botafogo não responde, Luiz Henrique não responde provocação. O Hulk chegou a postar ontem nas suas redes sociais uma foto com um troféu, acho que da Copa das Confederações, se não me engano, de 2013, né? Com a camisa da seleção, com o troféu, para dar uma provocada. Olha, eu tenho história na seleção. Luiz Henrique, né, como é que ele falou? Ele falou, pode vir a ser craque, mas só deu 5 chutes na seleção e já está se achando muito. Então, isso aí é bastidores do futebol, né? É papo de boleiro. O cara vai provocar, cai na pilha quem quer, né? Então, achei que o Botafogo foi muito correto de esquece, vamos focar no que a gente tem que focar. O jogo do Vitória amanhã né, como eu disse, o primeiro dos 3 jogos aí fundamentais que teremos aí nessa próxima semana, né? Começando amanhã, nessa sequência, Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então não é o momento de ficar bate-boca, trocar farpas, provocação de um lado, provocação de outro. Esse é o jogo do Atlético Mineiro. O Atlético sabe que na bola, né, o Atlético não é burro, né? O Atlético, o Milito, os jogadores sabem que na bola não ganham do Botafogo. Como que eles podem ganhar? Desestabilizando o emocional do time botafoguense, né? E claro, também fazendo ali aquela retranca, né, como fizeram
especialmente depois da expulsão, né? Antes da expulsão já estava também um jogo ali muito mais para o Botafogo. Acho até que a expulsão, infelizmente, acho que até acabou prejudicando mais o Botafogo, porque o Atlético se retraiu totalmente. A partir dali, fechou a casinha, né? Quando estava 11 contra 11, ainda tinha, né, mais ou menos algo parecido com um jogo de futebol. Depois da expulsão, virou treinamento, ataque contra a defesa, né? Mas é isso. A gente também tem que ficar ligado, claro, saber que tem jogadores de qualidade no lado do Atlético. Eu tenho falado sempre isso aqui. O próprio Hulk, né, entra no final da partida e fez um lance ali até bonito, né? Tentou encobrir o John, tal, diante do meio de campo. Então, claro, a gente tem que respeitar também a parte técnica, né, dos jogadores do Atlético Mineiro, mas é isso. Já sabemos exatamente, tivemos aí, né, como eu digo sempre, o Avant Premier, tivemos o spoiler do que vai ser a final, então que o Botafogo entre muito focado, muito concentrado e com esse antídoto anti, né, malandragem do Galo, né. Pessoal, falei aqui da arbitragem, né, do Luiz Flávio de Oliveira, que fingiu que não viu a cotovelada, né, do Daverson em cima do Barbosa. Vamos falar aqui da questão até o PVC comentou, né, deu uma cornetada na escala da CBF nessa rodada de quarta-feira, porque tanto o Luiz Flávio como também o árbitro do jogo do Palmeiras, né, Bahia e Palmeiras, só tinham atuado em 8 jogos no Brasileirão esse ano. Então você pega 33 rodadas, o cara só atuou 8 vezes. Isso significa que ele não está tendo um bom rendimento, não está sendo bem avaliado pela confederação e por isso está sendo pouco escalado. E aí, em 2 jogos muito importantes, eles são escalados, né? Coisas da CBF, foi o caso aí do Wagner Nascimento Magalhães no jogo lá da Bahia, né? E agora a CBF fez novas escalas polêmicas, né? Não poderia ser diferente em relação à rodada do final de semana e à rodada de terça-feira, né? Para o jogo de amanhã, Ramon Abate Abel, sempre ele, vai apitar, né, o jogo entre o Botafogo e Vitória. Eu digo sempre ele porque existem alguns jogos aí, né, que geraram polêmica, que ele apitou do Botafogo. Vou falar aqui os principais, tá? Porque tem uma listagem que foi colocada aí na internet até maior, tá? Por exemplo, o nosso 1-1 com o Atlético Paranaense, aquele que tem o gol no finalzinho do Bastos, né, do empate, teve um pênalti ignorado em cima do Júnior Santos. Primeiro jogo aí que a gente destaca do Ramon Abate Abel com um erro importante. Outro jogo, outro 1-1 com o Vasco, aquela entrada criminosa, né, do Hugo Moura em cima do Tietê, em que ele nem recebeu o cartão amarelo e deixou o Tietê, inclusive, fora de 1 ou 2 jogos, foram 2 jogos, por conta daquela entrada. E fechando aí o pacote, agora um jogo não do Botafogo, mas um jogo do Palmeiras, né? Aliás, o Ramon Abate Abel, ele tá na geladeira há um mês, exatamente há um mês, foi dia 26 de outubro, quando teve aquele Palmeiras 2-2 com Fortaleza, em que ele deu 2 pênaltis duvidosos, favoráveis ao Palmeiras, e aí naquela rodada ele foi suspenso, né? Enfim, pegou a geladeira, né, da CBF. Então volta justamente agora para o jogo do Botafogo, né? Tomara, né, que o Ramon Abate Abel tenha uma boa atuação amanhã, mas é óbvio que o torcedor fica ali coçando a cabeça, né? E o outro árbitro que também deixou o torcedor alvinegro preocupado, né, é o Wilton Pereira Sampaio, escalado para essa decisão de terça-feira. Estou falando decisão, a gente sabe que teremos ainda 2 rodadas depois desse jogo, mas o grande jogo esperado agora entre Palmeiras e Botafogo, o Wilton Pereira Sampaio, que apitou 1-1 do Botafogo com Fortaleza lá em Fortaleza, teve aquela polêmica da bola que saiu ou não saiu, né? Apitou a nossa derrota de 3-0 para o Cruzeiro, iniciando o segundo turno, e apitou também 1-0 em cima do Fluminense, né? Esses foram os jogos do Wilton Pereira Sampaio, do Botafogo, né? Enfim, pelo menos, se a gente pode destacar alguma coisa boa, é que ele não apitou ainda nenhuma vitória do Palmeiras, né? Parece que nesse último jogo, Corinthians 2-0 no Palmeiras, ele deixou de marcar um pênalti a favor do Corinthians, mas
enfim. Galera, vamos tentar, né, olhar com bons olhos. Eu sei que é difícil, né? Esperar que tenham boas arbitragens aí, mesmo com toda essas estatísticas aí não muito favoráveis. O Wilton Pereira do Sampaio também conta com a reclamação do Bahia, né? Que ele expulsou o Canu antes do jogo esse entre Bahia e Palmeiras, e aí por isso o Canu foi um desfalque aí do Bahia, enfim. Arbitragem brasileira, galera, é o que a gente fala sempre, precisa realmente de uma reciclagem, precisa melhorar muito, e o VAR principalmente precisa manter um padrão, né? Porque a gente vê que determinadas equipes parece que contam com uma melhor boa vontade, né, do VAR. Essa é a impressão que a gente tem. Enfim, comenta aí embaixo, né, o que você acha dessas situações todas aí. Gente, para fechar aqui o vídeo de hoje, uma boa notícia, tá? Fora das quatro linhas, a Eagle Football, né, o John Textor publicou no site oficial da Eagle, né, um aporte de 40 milhões de dólares, tá? De investimento inicial feito pela UCEA Capital, que, enfim, na Eagle Football, que a gente sabe está se preparando para entrar, né, na Bolsa de Valores de Nova York. Então esse é um aporte inicial, pelo andar da carruagem, tudo está indo bem nesse sentido, né, que a Eagle Football vai em breve estar lá no pregão de Nova York, famoso mundialmente, né, a Bolsa de Valores mais famosa do mundo, que é realmente uma demonstração de força da Eagle, né, logo depois aí dessa questão do Lyon, o Textor aí mostrando que realmente não tá para brincadeira, e acho que a gente não deve se preocupar, porque vai ser recorrente aí nos próximos anos, principalmente, né, que a imprensa tente desestabilizar, tente falar, olha só, tá acontecendo tal coisa no Lyon, tá acontecendo tal coisa no Molenbeek, no Crystal Palace, né, para tentar de alguma forma atingir o Botafogo. Então uma ótima notícia aí da Eagle Football, com esses 40 milhões de dólares sendo injetados aí pela UCEA Capital, beleza? Galera, é isso por hoje. Véspera de um jogo fundamental para o Botafogo. O Botafogo tem que esquecer o que aconteceu quarta-feira, esquecer em parte, né? Mas enfim, virar a página, realmente não entrar nesse clima de provocação. Agora, nosso foco total é vencer o Vitória. O que vai acontecer entre Atlético Goianiense e Palmeiras não nos interessa, né? Precisamos desses 3 pontos para chegar no jogo decisivo de terça-feira. Obviamente, quem vencer, né, terça-feira, imaginando que o Palmeiras e o Botafogo cumpram o seu papel amanhã, vai ser o líder do campeonato, e ainda teremos 2 rodadas pós-final da Libertadores. No caso do Botafogo, um enfrentamento contra Internacional, que ontem venceu o Vasco, tá super bem, e também o São Paulo fechando no Newton Santos, né? É isso. Eu acho que o Botafogo tá num momento ainda muito favorável em 2 frentes. Só precisamos realmente mostrar que a gente aprendeu as lições de quarta-feira, né, para que essas lições sejam colocadas em prática no dia 30. Eu achei que realmente tô voltando aqui nesse assunto porque eu acho que de fato a gente vai lembrar, né, quando a gente for relembrar o nosso título da Libertadores, se Deus quiser, a gente vai relembrar o quanto que foi importante esse jogo do dia 20, refletindo no jogo do dia 30, ou seja, o Botafogo saber das armas do adversário, né, e saber como ter a criptonita contra essas armas, né, algo que a gente não conseguiu na quarta, mas a gente vai conseguir no dia 30, eu tenho certeza. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto, ótima sexta-feira de muita paz, harmonia, amor e fogão no coração, tamo junto.